Olá, meu povo, estamos de volta, né? Estamos de volta, encerramos a nossa aula passada falando um pouquinho desse inicial do nosso conectivo. Nós paramos dizendo, né, falando da situação das proposições compostas, que são aquelas proposições formadas por duas ou mais proposições simples, tá certo? Começamos a dar a ideia do nosso conectivo, que é o conectivo, né? É um termo que a gente utiliza para ligar duas proposições simples. Além disso, é também o conectivo, é uma função desse conectivo nos ajudar a descobrir o valor lógico dessa proposição composta. Qual foi o exemplo que nós demos? Que não importa, se as duas proposições simples forem verdadeiras, eu não posso garantir que essa proposição composta vai ser verdadeira. Depende de quem? Do meu conectivo. Da mesma forma que, se eu tenho duas proposições compostas, se eu tenho duas proposições simples com valor lógico falso, então também eu não posso garantir que essa proposição composta vai ser falsa. Depende de quê? Do meu conectivo. Façamos assim. Vamos segurar um pouquinho essa ideia, tá? Antes da gente aprofundar um pouquinho mais nessa ideia, vamos conhecer os nossos conectivos. Coloca na tela, meu amigo, olha só. Tem uma tabelazinha para vocês que a gente vai riscar um pouquinho ela, especialmente na situação dos nossos símbolos. O que vem a ser aqui os nossos símbolos? Lembra lá de novo da nossa questão lá da Bruna? Apareceu aquele símbolozinho. O que quer dizer aquele símbolo? É a representação de um dos nossos conectivos. Nossa tabela tem aqui o conectivo, tem aqui a sua descrição e aqui a gente vai inclusiva. O sim, então, para mim, não acho que nem o mais importante, mas realmente o mais cobrado em nossos concursos, né? Não que só venha ele, tá? Mas assim, normalmente sempre temos uma questão. Quando se fala dessa parte de lógica proposicional, os conceitos iniciais de lógica, sempre aparece uma questãozinha de condicional, ou também aparece em alguns casos falando de implicação, certo? De implicação. Opa, esqueci de colocar aquele da disjunção, o símbolozinho é um V. Pessoal, algumas bancas, o CESP antigamente trabalhava com o V maiúsculo, hoje nem tanto, tá? Mas caso apareça aí o V maiúsculo, você também não estranhe, pode acontecer também, tá? Até mesmo nos seus estudos, se você for buscar alguma questão um pouco mais antiga, você pode encontrar esse V maiúsculo. No nosso caso, sim, então, da nossa condicional, nossa setinha aqui, né? Nossa setinha aponta da ideia do símbolo da condicional. A bicondicional, setazinha de pontas duplas, tá certo? Cuidado agora, não vamos confundir a disjunção inclusiva com a disjunção exclusiva. Eu tenho ou, que é a disjunção inclusiva, ou somente disjunção. Se na questão, no enunciado aparecer apenas disjunção, é apenas um ou. O ou é a nossa disjunção exclusiva. Vamos ver também daqui a pouco o exemplo, né, a diferenciação entre esses dois conectivos. Pessoal, tem só um detalhezinho aí com relação ao não, que é a nossa negação. Eu inclusive coloquei aqui um asterisco para que a gente dê faça uma abordagem um pouquinho com relação ao não. O não, ele não é bem um conectivo, é por isso que ele está aí com esse asteriscozinho. Por quê? Porque ele não liga, ele não traz todas as características do conectivo, ele não liga duas proposições simples. Nós chamamos o não de modificador. O que quer dizer esse modificador? É que ele modifica a minha proposição. Por exemplo, eu digo assim, professor PH
está com a camisa do Gran Curso. Perfeito? Proposição, valor lógico dela, verdadeiro. A partir do momento que eu utilizo o modificador não, eu estou modificando a minha proposição. Essa proposição que antes era verdadeira, agora quer ver ficar falsa, o professor PH não está utilizando uma camisa do Gran Curso. Portanto, eu modifiquei essa proposição. Essa proposição que antes era verdadeira, ao utilizar o modificador não, ela ficou o quê? Falsa. Ele está aí por quê? Porque existem símbolos que a gente pode representar o nosso não, a nossa negação, e existem dois símbolos, é o tio e é a minha cantoneira, tá certo? São dois casos. Novamente, o CESP trabalhava muito com a parte da cantoneira, agora tem mais aparecido questões com o tio, mas como representação pode ser também uma das duas situações. Perfeito? Bom, agora que nós conhecemos os nossos conectivos, vamos falar um pouquinho mais agora da nossa proposição, tá certo? Olha só, tem só um detalhezinho, coloca na tela, pode colocar, é só um detalhezinho que a gente precisa colocar da ideia do nosso modificador não, porém, também cabe a gente lembrar o seguinte, que em alguns momentos os termos como não é verdade, é falso, é mentira, também podem estar representando esse não, está representando essa negação, tá certo? Só para esse detalhezinho, tá? Bom, o que é que nós vamos fazer agora no nosso trabalho? Já vimos o conceito de proposição, já vimos os tipos de proposição, já vimos também, né, o conectivo e a importância dele. Nós falamos aqui na nossa telazinha anterior que para que a gente possa descobrir, para que a gente possa encontrar o valor lógico de uma proposição composta e dizer que ela é verdadeira ou falsa, isso requer duas situações. Primeiro, o valor lógico das proposições componentes, ou seja, o valor da lógica das proposições simples. E dois, o tipo de conectivo que as une. Perfeito? Falamos disso. Porém, como é que a gente vai fazer isso, PH? Como é que a gente vai descobrir o valor lógico de uma proposição de uma composição de proposições? Ao montá-la, conseguiremos visualizar todas as possibilidades de uma determinada proposição composta. Ela mostra o valor resultando quando um conectivo é usado para agregar duas proposições, formando uma proposição complexa e nova. Veja só, o nosso trabalho da tabela verdade, né? A tabela verdade é o quê? Ela é que vai nos ajudar, é o nosso instrumento capaz de decidir o valor lógico de uma proposição composta. Baseado em quê? No valor lógico das proposições simples e dos meus conectivos. Antes da gente chegar, vamos entender qual é a ideia da tabela verdade, uma tabela, tá certo? Que a primeira coisa que eu preciso decidir é qual é o tamanho dessa tabela. A primeira coisa que eu preciso definir em uma tabela verdade é o seu tamanho. Para isso, estou com uma formulazinha que a gente precisa anotar aqui, tá certo? Por que eu preciso saber o tamanho, PH? Ora, para que eu saiba qual é o valor lógico da minha proposição composta, tá certo? Para que eu aprenda a desenhar, a montar uma tabela verdade. E a primeira coisa que a gente precisa saber, lógico, é o seu tamanho, e isso depende do número de linhas. Você vai anotar assim, que o número de linhas é 2 elevado a P, onde P é o número de proposições simples que formam a nossa proposição composta. Por que 2 elevado a P? 2, por termos dois valores lógicos, verdadeiro ou falso. Elevado a P é o número de proposições, são as formas que nós vamos ter para montar essa tabela verdade. Qual é a ideia? Nós vamos pegar uma proposição composta qualquer. Paulo é professor e, como estava anotado, Maria é médica. É uma proposição simples ou composta, proposição composta. Conectivo e conjunção. Formada por quantas proposições simples? Paulo é professor é a primeira,
Maria é médica é a segunda, formada por duas proposições. Assim, quantas linhas terá a minha tabela verdade? 2 ao quadrado, eu terei 4 linhas. Quando eu tenho uma tabela verdade com duas proposições, nós encontramos 4 valores possíveis. Imagine agora o que acontece se eu tiver 3 proposições. Vamos ver? Quando eu tenho 3 proposições simples. Utilizei o i, eu utilizei uma condicional e eu utilizei uma conjunção. PH, como é que eu chamo então essa proposição? Normalmente você me diz que você pode chamar de acordo com o meu conectivo. Se eu tenho 2, beleza, legal, vamos aqui no tete a tete. Numa situação em que eu tenha a condicional e uma outra proposição como i ou, é como se o cientão, ele ó, pavão, o último pacote, a ideia que a gente precisa ter é que, se eu estudo e tenho sorte, então vou passar no concurso, é uma condicional. O e, a conjunção, ela é mais um agregado, ela é mais é um componente que faz parte de uma das partes da minha condicional. Tá certo? Nós vamos estudar mais sobre isso. Por enquanto, vamos ter essa ideia. E voltando para a nossa situação, se eu tenho o número de linhas, o número de proposições simples igual a 3, quantas linhas eu terei? Eu terei 2 ao cubo, 8 linhas na minha proposição composta. Tá certo? Beleza. O que é que nós vamos fazer agora? Bom, já decidimos o tamanho da minha tabela verdade. Já decidimos. Para duas proposições, 4 linhas, 4 valores possíveis. Para uma tabela verdade de 3 proposições, né, uma proposição composta formada por 3 proposições simples, eu tenho 8 resultados possíveis. Façamos assim. Digamos que eu tenha uma proposição composta com 2 proposições, A e B, por exemplo. Lembra lá na frente, lá no comecinho, que uma proposição pode ser representada por letras minúsculas ou maiúsculas. Eu estou representando por 2 letras maiúsculas, A e B. Vou fazer assim. Vou colocar uma coluna para A, vou colocar uma coluna para B. Pronto. Quantas linhas eu terei? 4. Eu faço assim. Por essa inicial quantidade, 4, eu vou dividir por 2. Por que por 2, PH? Porque eu tenho 2 valores lógicos. 4 dividido por 2 vai me dar 2. Eu vou para a minha primeira coluna e vou colocar os valores lógicos 2 a 2. Pronto. Isso é um F, tá? Tá feinho aqui, mas é um F. Depois, passo para a segunda coluna. Eu tinha 4 dividido por 2, ficou 2. 2 dividido por 2 novamente vai me dar 1, eu vou colocar os valores lógicos de 1 a 1. Ok? Pessoal, olha só. A tabela verdade com 2 proposições, essa nossa armação, é muito mais uma forma didática que a gente tem para trabalhar com a tabela verdade. Certo? Inclusive essa montagem que a gente fez, com o tempo você vai até esquecer, porque de tanto que você faz, vai sair naturalmente. Boa parte das bancas trabalham com esse tipo de situação, tá certo? A maioria avassaladora. Porém, a gente tem que considerar que o seguinte, o conceito de uma tabela verdade não é VF, VF, não é. Isso, novamente, era para fins didáticos. A ideia é que em uma tabela verdade eu preciso ter, para 2 proposições, todos os valores combinados de verdadeiro e falso. E é o que eu tenho aí. Joga na tela. Se você notar, eu tenho 2 linhas, eu tenho as 2 proposições sendo verdadeiras. Eu tenho 2 proposições sendo falsas.
E eu tenho uma outra proposição verdadeira e falsa, trocando de posição. Ou seja, não há combinação de verdadeiro e falso que não esteja aí. Tá certo? Segura as pontas. Vamos imaginar. Vamos trabalhar com a mesma regra, só que agora pensando em 3 proposições. Eu vou imaginar que eu tenho A, eu vou imaginar que eu tenho B, eu vou imaginar que eu tenho C. Se eu estou trabalhando com 3 proposições, isso me gera o quê? 8 resultados possíveis. A minha tabela verdade terá 8 linhas. Eu faço assim. Uma coluna para A, uma coluna para B, uma coluna para C. Do mesmo jeito que eu fiz na anterior, só que aumentando agora a quantidade de proposições. Quantas linhas terá a minha tabela verdade? 8. Eu vou dividir por quem? Por 2. Por que por 2? Porque eu tenho 2 valores lógicos. 8 dividido por 2 dá 4. Eu vou preencher os valores lógicos de 4 em 4. Perfeito. Vou para a segunda coluna. Dividir 8 por 2 deu 4, tenho 4 agora. 4 dividido por 2 dá 2. Ou seja, colocarei os valores lógicos de 2 em 2. E por último, 2 dividido por 2 dá 1. Eu colocarei os valores lógicos de 1 em 1. Para uma proposição composta com 3 proposições simples, novamente, é a mesma ideia de 2, ou seja, isso aqui é para fins didáticos. Preciso lembrar sempre que a minha tabela verdade de 3 proposições terá todos os valores lógicos possíveis para esses 2 valores. Tenho 3 verdadeiras, 3 falsas. Depois terei situações com 2 verdadeiras e 1 falsa, todas as opções possíveis. Depois, 2 falsas e 1 verdadeira em todas as opções possíveis. Tanto para 2 proposições quanto para 3 proposições, não há combinação de verdadeiro e falso que eu não tenha, que não esteja aí. Lembrando que não necessariamente as nossas questões vão trabalhar dessa maneira. Pode trabalhar? Pode. É a maioria avassaladora de questões, porém, podem acontecer de casos, de termos tabela verdade que não sejam iguais a essas daí. Perfeito? Vamos para cá. Fizemos o primeiro passo. Pelo nosso estudo lá das proposições compostas, nós dissemos o seguinte, que para trabalharmos com a proposição composta, para encontrarmos o valor lógico de uma proposição composta, nós precisamos de 2 coisas. Primeiro, do valor lógico das proposições simples, das proposições que compõem a proposição composta. Eu já fiz. Para 2 proposições, para 3 proposições e para N proposições. Quantas proposições ele me der, agora eu sou capaz de montar uma tabela verdade. Qual é o meu segundo passo? O primeiro passo é valor lógico, está aqui os valores lógicos. Qual é o meu segundo passo? Ver qual é o tipo de conectivo, qual é o efeito que eu vou ter para o meu conectivo com esses valores lógicos. Por exemplo, o que é que vai acontecer com o meu conectivo ou com a minha disjunção inclusiva se os 2 valores forem falsos? O que é que vai acontecer, por exemplo, com a minha conjunção se os 2 valores forem falsos? O que acontece, por exemplo, com a minha bicondicional, se a primeira parte dessa bicondicional for verdadeira e a segunda parte for falsa? Esse é o nosso estudo que nós iremos fazer agora. Só que antes, vamos fixar um pouquinho o nosso conteúdo, trazendo algumas questõezinhas sobre tabela verdade. Olha o que é que diz aí a minha questão. Considere a seguinte proposição para responder à questão. Se a investigação ou o suspeito é flagrado cometendo delito, então há punição de criminosos. A quantidade de linhas da tabela verdade associada à proposição P1 é igual a... E aí, a seguinte proposição é a proposição simples ou composta. Pessoal, é uma proposição composta. Formada por quantas proposições simples? Estou formando com 3. Eu tenho a investigação, cuidado, o se faz parte do conectivo. Se, então, do mesmo jeito que o conectivo teria um conectivo ou. Assim,
A investigação é minha primeira proposição. O suspeito é flagrado cometendo delito é minha segunda proposição. A punição de criminosos, minha terceira proposição. A proposição P1 é formada o número de linhas da nossa proposição será 2 ao cubo. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Para aqueles que imaginaram que seria 6, veja que é ao cubo, não é 2 vezes 3, é 2 ao cubo. É 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Gabarito da nossa questão, letra D. Perfeito, pessoal? Só um detalhezinho aqui para a gente, já digamos, para problemas futuros. É sempre interessante que a gente trabalhe com as nossas proposições também na nossa forma simbólica. Eu vou dizer por quê. Em algumas bancas, elas trabalham com proposições, digamos, um pouco mais extensas. O texto, e ela faz justamente para complicar a nossa vida, mas ela fala bem mais com relação às nossas proposições compostas. E às vezes nossa prova, a gente sabe disso, não tem tantos espaços para a gente trabalhar. Por isso, é interessante que a gente comece a aprender a trabalhar na forma simbólica. Pensemos assim, vamos utilizar esse exemplo para imaginar, por exemplo, uma proposição composta na forma simbólica. Coloca na tela, por favor. Olha só, sempre quando eu tiver o se então, em cima do então, eu coloco a minha seta. O meu ou é o meu símbolozinho. Nós vimos lá que lá no início que nós podemos chamar uma proposição de qualquer letra maiúscula ou minúscula. Particularmente, deixo como conselho a vocês, seria interessante vocês pegarem até parte do texto. Por exemplo, a investigação eu vou chamar de I. O suspeito... Ficou feio. Paguei os dois. O suspeito foi flagrado cometendo delito, vou chamar de S. A punição de criminosos, de P. Ou seja, traduzindo a minha P1, eu teria a investigação ou o suspeito é flagrado, se então a punição dos criminosos. Para terminar de ficar bonitinho a ideia, nós colocaremos aqui a ideia de um parêntese. Por quê? E aqui é um pouco da matemática. A gente traz a ideia que nós falamos há pouco tempo, que essa P1 é uma condicional, onde a primeira parte dela traz uma proposição composta, cujo conectivo é uma disjunção. E a minha segunda parte chama-se, é uma proposição simples. Perfeito? Então, para casos futuros, a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre isso, é interessante que a gente trabalhe dessa maneira. Por quê? Porque a gente até esquece o que está escrito se a gente precisar trabalhar, seja com tabela verdade, seja com outros métodos, com outras formas de estudo que nós vamos falar ainda aqui nas nossas aulas. Perfeito? O que interessa para a gente aqui, nesse caso, por enquanto, é ter esse entendimento. Vamos para mais uma? Olha o que é que diz o próximo exemplo aqui. Uma tabela verdade de proposições é construída a partir do número de seus componentes. Pessoal, o que é que ele chama de componentes? Uma tabela verdade de proposições é construída a partir do número de seus componentes. Quem compõe uma proposição composta? As suas proposições simples. Perfeito. Uma tabela verdade de proposições é construída a partir do número de suas proposições simples. Quantas combinações possíveis terá essa tabela verdade? O que é que eles chamam também de combinações possíveis? Combinação de V ou F. Veja que as nossas tabelas verdade são formadas por combinações de verdadeiro e falso. Quantas combinações possíveis terá a tabela verdade da proposição composta tal? O que é que ele está me pedindo, pessoal? De quantas formas, quantas combinações eu posso ter para essa tabela verdade? Ou seja, quantas linhas terá essa tabela verdade?
Quantas linhas? A primeira vai ser V, V, VF, VFV, pronto. Essa era a ideia. A tabela verdade é formada pelo número de suas proposições simples, 2 elevado a P, e ele quer saber quantas linhas vai ter essa tabela verdade, baseada na seguinte proposição. Coloca na tela: o dia está bonito, então vou passear, se e somente se o carro estiver cheio. Meu povo, ideia. Risca aí porque está escrito, viu? Ó, se o dia está bonito. A ideia é que com esse então, mesmo o se estando implícito, é uma ideia de condicional. Se o dia está bonito, então vou passear, se e somente se o pneu do carro estiver cheio. Qual é o pensamento que eu tenho? Quais são os conectivos que eu tenho? Eu tenho o se então e eu tenho o se e somente se. E quem serão as minhas proposições? O dia está bonito. Vou passear. O pneu do carro está cheio. E aí são adaptações que a gente precisa fazer com o verbo para entender direitinho as nossas proposições. Portanto, quantas proposições simples eu terei? 3. Quantas combinações, quantas linhas terá a minha tabela verdade? Gabarito da nossa questão, letra D, 8. Vamos imaginar, mesma situaçãozinha, ó, o dia está bonito. Se o dia está bonito, então vou passear, se e somente se o pneu do carro estiver cheio. 1, 2, 3 proposições, sendo ligadas por dois conectivos. Joga para mim, por favor. Tranquilo? Beleza demais. Próximo passo que nós vamos fazer o nosso trabalho. Pode colocar, tem problema, já chegamos nela aqui, pronto. Vamos estudar os nossos conectivos. O que é que nós temos que fazer agora, pessoal? Voltando um pouquinho à nossa tela das nossas questões, nós chegamos na primeira parte. Qual é a primeira parte? Daquele nosso estudo lá das proposições, nós dissemos que, de novo sim, até fixar, que para que eu descubra o valor lógico de uma proposição composta, eu preciso de duas coisas. Primeiro, do valor lógico das proposições simples, é a montagem da nossa tabela verdade. E 2, decidir qual é o conectivo, qual é o efeito que nós vamos ter para cada conectivo. Pronto, o nosso estudo agora é esse. Partindo dessa ideia, nós vamos estudar os nossos conectivos. Façamos assim, joga aqui na tabela. Isso, legal. Vou fazer a minha base. Vou fazer uma tabela verdade com duas proposições, A e B. Vou montar a nossa padrão. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Pronto. Primeira parte do estudo da minha proposição composta. E como é que eu descubro o valor lógico de uma proposição composta? Está feito. Eu tenho o valor lógico das proposições simples. Agora, eu vou estudar cada um dos conectivos. Eu vou ver o que é que acontece com esses valores lógicos quando eu tenho uma conjunção. Eu vou ver o que é que acontece quando eu tenho uma disjunção ou uma disjunção inclusiva. Eu vou ver o que é que acontece com a minha proposição quando eu tenho uma condicional. Também quando tem a minha bicondicional, também conhecida como se e somente se. Também vou estudar a disjunção exclusiva. E para finalizar, mesmo não sendo um conectivo, porém o modificador não também terá uma tabela verdade. Deixa eu até diminuir o meu tracejadozinho aqui. Pronto. O nosso objetivo agora é fazer o estudo da minha tabela verdade. O que é que vai acontecer? Lembra que eu falei isso daqui a pouco? Eu falei isso um pouco tempo agora? O que é que eu disse? O que é que vai acontecer com uma disjunção ou uma conjunção quando as duas partes forem falsas? O que é que vai acontecer com a minha bicondicional quando eu tenho, por exemplo, a primeira sendo verdadeira e a segunda falsa? Será que eu terei valores iguais ou diferentes no ou numa disjunção
ou numa bicondicional, será que tem alguma dessas linhas que sempre terá o mesmo valor lógico? Isso nós vamos responder, mas só daqui a pouco na próxima aula, quando nós formos trabalhar com cada um desses conectivos. Daqui a pouco eu volto. Beijo no papai e na mamãe.